Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Olá, Martin. Nós voltamos para fazer a parte 2 do Evangelho Sim. de João. Mas por que estamos falando sobre o Evangelho de João? Nós falamos sobre ele na última vez porque ela tem uma mensagem muito especial a respeito da divindade de Cristo, que é o foco do Evangelho. E é uma mensagem especial àqueles que irão receber o derramamento da chuva, como uma tipologia da chuva serôdia. É uma mensagem muito importante. Então, vamos abrir com uma palavra de oração Sim, e daí nós vamos vamos lá. poder entrar no tema. Nosso Pai Celeste, muito obrigado. Obrigado por tudo que Tu fazes por nós. Obrigado por nos reunir mais uma vez e também por nos dar a oportunidade de conduzir essas conversas. Por favor, abençoe essa conversa, ilumine nossas mentes com o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. João tem um papel fundamental. Como dissemos aqui, ele era o filho do trovão, mas então ele se torna este manso, porém firme discípulo, firme como uma rocha. E eu não acho apenas uma coincidência que o Senhor tenha dado a ele as revelações de Apocalipse Sim, com certeza. ali na ilha de Uhum. Patmos, para assim fazer uma ligação entre as profecias do Novo Testamento e as profecias do Antigo Testamento. E sabe, quando eu leio o livro de Daniel e consulto o livro Mensagens Escolhidas, eu acho muito interessante que há uma outra perspectiva para este último verso. Lá no livro de Daniel, capítulo 12. Neste verso, Deus revela o que acontecerá no fim. Ele nos dá uma profecia de tempo a partir lá do verso 10 em diante. O verso 13 diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás. Ou seja, ele iria falecer, mas permanecerás na tua herança nos fins do dia. A maneira como eu sempre interpretei este verso é que haverá uma ressurreição. E é isso mesmo, vai ter uma ressurreição. Mas tem uma outra aplicação que eu nunca percebi. Ele permanecerá em sua herança ou em seu lugar nos últimos dias. Isso é muito interessante. Uma vez que ele cumprirá uma posição profética nos últimos dias. Pois lembre-se que há uma parte do livro de Daniel, a profecia das 2.300 dias, que foi selada até os últimos dias. Então, na verdade, o livro também vai estar em sua porção. O livro permanecerá de pé em seu lugar. E eu li em Mensagens Escolhidas algo muito fascinante. Sabe, Martin, a Bíblia é um livro maravilhoso e o espírito de profecia é uma grande ajuda. Eu lerei a página 109 de Mensagens Escolhidas, volume 2. E diz assim: tudo o que Deus possui na história profética, determinado a acontecer no passado, aconteceu. E tudo o que deveria ocorrer em sua ordem, ocorrerá. Daniel, o profeta de Deus, permanece em seu lugar, ou seja, em sua herança. João permanece em seu lugar. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudantes da profecia o livro de Daniel, e assim Daniel permanece em seu lugar. Ele apresenta o seu testemunho, que o Senhor revelou a ele em visão dos grandes e solenes eventos que nós devemos conhecer, ao passo que estamos no limiar de seu cumprimento. Portanto, ele permanece no lugar dele. Em outras palavras, ele cumpre o perfil profético. E João e Daniel são conectados um ao outro. O Evangelho de João conta a história de Jesus de uma maneira totalmente diferente que os outros evangelhos, dos evangelhos sinóticos. Falamos sobre isso no último episódio. Ele apresenta informações ao povo de Deus que haverá de passar por uma crise. E então,
temos as cartas que João escreveu. 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse, que liga todas as coisas. Eu acho fascinante que, quando estudamos isso, juntamente com o espírito de profecia, vemos que os eventos preditos para os tempos em que nós estamos vivendo têm que ver com a lei de Deus e a autoridade de Deus. No último episódio, nós falamos a respeito da ordem dos livros e que a lei seria muito mais evidente caso a sequência original houvesse sido mantida. Naturalmente, a lei de Deus é a base do seu governo. O sábado é símbolo da autoridade de Deus, que o permite exercer essa autoridade e implementá-la ou torná-la a base do seu governo. E é claro, o diabo se opõe a isso e ele tem um agente. E conforme essas mensagens são reveladas, a primeira, segunda, terceira mensagens angélicas, conforme elas foram se desdobrando no tempo, em 1843, 44 e em diante, elas foram iluminadas pelo Espírito de Deus. E todo o conflito, que por sua vez foi evidenciado na Reforma Protestante, chega ao seu clímax no livro de Apocalipse. E assim sabemos o que o inimigo de Deus está fazendo para eliminar o fundamento do seu governo, ou seja, a lei. Sim. E na época de João, nós também devemos colocar isso em perspectiva. O sábado não estava sendo atacado. Não. Porque naquela época todos, tanto os cristãos como os judeus, guardavam o sábado verdadeiro. Sim. Então ele nem sabia, na época que estava escrevendo o Apocalipse, que essa autoridade seria atacada, que isso seria sobre o sábado. E o interessante é que, se voltarmos para o dever do povo de Deus e o porquê é importante compreendermos essas coisas, chegamos a Isaías capítulo 58. Pois isto se relaciona ao dever do povo de Deus. Então, Isaías capítulo 58 fala a respeito de um povo que restauraria os caminhos arruinados. Fala sobre o jejum requerido por Deus, capaz de mudar o coração. Ali no verso 7 diz assim, na verdade, verso 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que te deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Este é o propósito do evangelismo. É o seu propósito. Porventura não é que também repartas o teu pão com o faminto? Isso é importante, pois vamos falar a respeito do Evangelho de João. E nós vamos falar de questões em que o pão é um elemento muito importante no sentido espiritual. Vamos ler então espiritualmente. Que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Isto não é apenas no sentido físico, mas no sentido espiritual. Ou seja, os nus são aqueles desprovidos da justiça de Cristo. Sim, e para os que... Os famintos são aqueles que não estão sendo alimentados com as verdades do Evangelho. E o interessante é que é dito aqui que muitos são expulsos de nossas casas. Ou seja, o próprio povo de Deus pisoteia aqueles que lhe pertencem, fazendo a vida deles um inferno. Mas haverá um tempo de acerto de contas. E trazê-los de volta à casa. E os trará de volta. Isso é interessante. E, de novo, no episódio passado, nós também mencionamos isso. Eles estão entrando na casa. Ninguém está saindo da casa. Então, se alguém estiver dizendo que você tem que sair porque a casa se tornou Babilônia... Veja, a casa estava corrompida, pois muitos foram expulsos dela. Muitos foram pisoteados, mas só que Deus os reunirá novamente e os trará de volta a casa. Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará.
e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que promessa maravilhosa! Ou seja, você será circundado pelo justo de Cristo. Ele irá diante de você e atrás de você. Ele o acolherá. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui, aqui estou eu. Se tirares do meio de ti o jugo, ou estender do dedo, e o falar perversamente, sabe, certas pessoas colocam fardos sobre as outras através de sua constante crítica. Parece que essa é a natureza da humanidade. Colocar fardos sobre os outros que Deus nunca pediu. E sabe, um dos fardos que a nação judaica colocou sobre o seu próprio povo foi criar leis e regulamentos, especialmente em relação ao sábado. Isso é verdade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Que promessa bonita! Uma religião que seja centrada no próprio eu não pode fazer parte desse cenário aqui. Martin, qual seria o caráter da liderança que teria levado Deus a fazer uma declaração como essa? Eles provavelmente eram orgulhosos e cheios de si. Veja que promessa linda no verso 11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E aqueles que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, restaurador de veredas para morar. De quem ele está falando aqui? Ele está falando do remanescente. Sim, porque isto é uma reminiscência de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Sai dela, povo meu. O remanescente que permanecerá. Aqueles que serão de ti. Aqueles que vierem a partir dessa verdade, estes reconstruirão os lugares arruinados. Ou seja, existe muito da verdade que tem estado soterrado em escombros. É um lugar arruinado que precisa ser restaurado. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Então, até mesmo fundamento tem sido destruído. E o que é o fundamento? Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Esta foi a primeira mensagem evangélica pregada. E esta mensagem do Evangelho eterno, precisa ser restaurada. Muito bem. O interessante é que o mundo cristão hoje rejeitou a lei de Deus. Muitos servem a Deus apenas da boca para fora. Mas muitos, na verdade, anularam a lei dele, certo? Sim. Muito bem. Mas se a lei é o fundamento do governo de Deus, então ela não pode ser simplesmente abolida, ela não pode ser separada do Evangelho, pois se separarmos a lei do Evangelho, já não resta necessidade de Cristo morrer. É exatamente assim. E como nós já também dissemos antes, o fato dele ter morrido provou que a lei ainda é válida. Não se pode separar a lei. Ela é a base de tudo. Foi justamente porque a lei foi transgredida que a morte entrou no mundo, surgindo assim a necessidade de um Salvador. Sendo assim, precisamos restaurar essas verdades arruinadas, reconstruir os fundamentos. E aqui fala de muitas gerações. Então, não é apenas a nossa geração que perdeu a verdade. A verdade foi perdida ao longo da história, pois há um inimigo por trás disso. E então, este povo será chamado de o reparador de brechas, os restauradores dos caminhos. Uma brecha é um buraco no muro. O muro sempre representou a lei, o muro da proteção, mas há uma brecha nele. Muito bem, precisamos de detalhes.
em relação a que brecha é essa. O verso 13 do original é o início de um novo parágrafo. Vamos ler então. É realmente um verso muito importante. Se desviares os teus pés do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Martin, qual é o dia do Senhor? O sábado? Ora, então por que o mundo cristão alega que quando João fala a respeito de estar em visão no dia do Senhor, esse dia era domingo? Não dá para entender. É incompreensível e, na verdade, isso significa um pouco de falta de estudo. Porque se você estudar isso aqui, você não tem como errar. Não dá para errar. Esta é a definição bíblica do que é o dia do Senhor. Ele o chamou de meu santo dia. Não é o nosso dia. As pessoas costumam dizer, você guarda o seu sábado e eu guardo o meu. Mas não é assim. Eu guardo o sábado do Senhor. Se chamares o sábado deleitoso, o dia santo do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, Martin, será que o sábado é importante? É pivotal. É crucial. Mas muitos dizem que é apenas um dia, Martin. Não. Só que não, tem um significado muito mais profundo. Tudo depende disso, autoridade. Me permita ler a primeira parte novamente. Se desviares o teu pé do sábado. O que fazemos com os nossos pés, Martin? Nós não pisamos em coisas? Ou seja, o sábado seria pisoteado. E se as pessoas pararem de fazer isso, pararem de pisotear o sábado de Deus, quais seriam então as consequências? Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A herança de Jacó é a vida eterna. A boca do Senhor o disse. Martin, podemos então separar a lei, especialmente o sábado, da mensagem dos últimos dias? Na verdade, o sábado ele vai reenfatizar a importância de guardar toda a lei. Ela também reenfatiza o relacionamento. Esta é a brecha no muro, pois ela ataca a autoridade de Deus, ataca a base de seu governo. Jesus disse no Antigo Testamento, em termos proféticos, eu me deleito em fazer a sua vontade. Esta, portanto, é uma parte crucial. E também é muito importante deleitar-se, porque quantas pessoas não dizem que o sábado é um fardo? Muito bem. Vamos falar sobre isso. Será que Jesus não tornou a questão do sábado uma questão relevante em seu ministério? Com certeza. Como nós mencionamos, o tanque de Betesda. Pois é, ele realizou todos esses milagres no sábado, o que enfureceu os judeus. Mas aqui é dito claramente que o sábado deve ser um deleite. Aquele homem que foi curado, que foi libertado de seu jugo de sofrimento, será que ele não ficou feliz naquele dia? Ele pulou de alegria. Ele pulou, não é? É. E quem é que ficou deprimido? As pessoas que estavam guardando o sábado, mas do jeito deles de guardar. Vamos colocar isso no contexto moderno. Se você se deleita no sábado hoje, quem é que fica triste? O resto do mundo cristão. O resto do mundo cristão fica furioso. Nada mudou. Nada mudou. Então, não podemos separar isso aqui da mensagem que João tem para nós. Correto? Portanto, precisamos compreender que João não apenas exaltou Cristo por meio das histórias que ele contou, ele também exalta a lei, ele exalta o sábado. Ao relacionar este dia com aquilo que Jesus fez, que foi libertar do jugo, como repreender aqueles fariseus duros e dizer,
Abram seus olhos, essa mulher que sofreu por todos esses anos, e vocês não querem livrá-la deste fardo no dia do sábado? Inacreditável. Portanto, podemos ter um conceito correto do sábado ou um conceito errado. Podemos ter um entendimento correto do que é verdadeira religião ou um entendimento errado. Podemos ter um ponto de vista libertador ou um ponto de vista que aprisiona. Tem sido assim por milênios. O que nos leva, finalmente, ao nosso próximo estudo. Da última vez, também tínhamos esta citação. Vamos lê-la mais uma vez. Ela é da Review and Herald, 18 de julho de 1901. A vontade de Deus em relação ao seu povo é claramente expressa no 6º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º capítulos de João. Os capítulos posteriores a estes tratam dos eventos da crucifixão, mas as instruções ao povo de Deus, aquele grupo que haveria de receber a chuva temporã, são encontradas nestes capítulos. Precisamos compreender o 6º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º capítulos de João. Aqui é quando Judas já tinha partido, como você mencionou. Ele vai embora no 13º capítulo. Então isso daqui, como você mencionou, é para os discípulos, somente para o povo do fim dos tempos. Muito bem. Martin, é isso o que pretendemos com o estudo de hoje. Queremos passar pelo 6º, 13º, 14º, 15º, 16º e o 17º capítulo de João. E vermos que instruções há neles para o povo de Deus dos últimos dias. O antídoto divino para o pecado de todo o mundo está contido no Evangelho de João. Isso é poderoso, não é? Será importante estudarmos isso? Bem, é o antídoto. É o antídoto. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, disse Cristo, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele pode morrer, como Cristo morreu, mas a vida do Salvador está nele. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vim para que tenhais vida, disse Jesus, e para que a tenham abundantemente. Ele leva adiante o grande processo pelo qual os crentes são feitos um com Ele nesta vida presente, para serem uns com Ele através de toda a eternidade. Então, vamos abrir lá no Evangelho de João. Abramos no capítulo 6. Na última vez, lemos o capítulo 5. Agora, por que o capítulo 6 é tão importante? Bem, acabamos de ver qual é a missão do povo de Deus no tempo do fim. É alimentar o faminto, dividir o pão. Precisamos compreender o que isso significa. O que é dividir o pão? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e grande multidão seguia, e via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Procure pensar em termos da mensagem do Evangelho. Venha comprar sem preço, sem dinheiro. Venha comprar pão e vinho. Então, estamos lidando aqui com a mensagem do Evangelho. Na verdade, Jesus está testando Filipe. Ele perguntou: Filipe, aonde vamos achar pão para toda essa gente? E eles pensaram que Jesus estava falando literalmente, mas Jesus estava pensando espiritualmente. Ele queria passar a mensagem a eles, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe:
200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Este valor era o salário de um dia. Então, 200 dias de trabalho não era suficiente para alimentar todo mundo. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que seria isso para tantos? Há muitos simbolismos entre os pães de cevada e os 2 peixinhos. A cevada era a colheita inicial, já o trigo era a última colheita. Portanto, os pães de cevada representam a chuva temporã. Chuva temporã. E há 5 pães de cevadas. 5 é o número da humanidade, 5 sentidos. E também havia 2 peixinhos. Agora, o peixe era o símbolo da humanidade que seria pescada pela rede. Não Sim. é? E aqui há 2 peixinhos. Mas por que 2 peixinhos? O interessante é aquilo que estava pescando. O Evangelho. O Evangelho pescava os homens. E onde ele está escrito? No Antigo e no Novo Testamento. No Antigo e Novo Testamentos. É a Bíblia inteira. Certas pessoas tomam esse verso para criar o debate se seria correto comer peixe ou não, mas isso é ridículo. Estamos falando de uma questão espiritual aqui. Isso daqui não é um plano nutricional. Não se trata de dieta aqui. Muito bem. Então a cevada representa o derramamento da primeira chuva. E aquilo que se aplica à chuva temporã também deve ser aplicada à chuva serôdia. Temos aqui 5 pães de cevada, que é o suficiente para toda a humanidade. E também temos 2 peixinhos. Existem 2 coisas que foram trazidas para o Evangelho. Vamos falar da palavra de Deus. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Mais uma vez, temos o número 5 aqui. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Interessante, não? Sempre tem um detalhezinho. Eu amo como isso foi escrito. Muito bem, temos um princípio aqui. Ali no verso 11, Jesus pegou os pães e, após ter dado graças, ele os distribuiu a quem? Aos discípulos. Sim, e eles distribuíram para os... O que isso quer dizer, Martin? No que se refere a distribuir o pão espiritual, Jesus vai lhe dar o que você precisa caso você faça a preparação necessária. E então é o seu dever distribuí-lo. Essa é a linha de demarcação aqui. Então, número 1, Jesus pega os pães de cevada e lhe dá graça e distribui aos discípulos, os discípulos ao povo que estava sentados, e da mesma maneira os peixinhos, tanto quanto queriam. Eles podiam pegar bastante, um pouco, não é? Sim, você tem a escolha. A escolha era deles. E quando estavam satisfeitos, disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Isso é importante, não é? Nada deve se perder. Se você olhar isso pelo lado espiritual, você pode aproveitar muito mais. Você pode entender o que isso aqui quer dizer. As pessoas podem até jogar no chão. Ainda assim, nada será perdido. Nada. A palavra de Deus nunca volta vazia. Não. Sabe, eu me lembro dessas histórias que lemos frequentemente, nas quais as pessoas ficam bravas e... Eu me lembro de uma história, acho que foi na América do Sul, um homem ali na América do Sul que estava bravo com sua Bíblia e a rasgou e a jogou no rio, e adiante no meio tinha um pescador que, ao ver as folhas da Bíblia, foi pegando uma a uma
E ele montou uma Bíblia de novo. Nada se perde. A palavra de Deus nunca se perde. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos. Quantos discípulos estavam ali? 12. 12, em torno de Jesus. Então, cada um dos discípulos teve um cesto para distribuir. Com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus, e queriam fazê-lo rei à força, tornou a retirar-se ele só para o monte. Depois daquele milagre, as pessoas tinham certeza que ele era o Messias e queriam fazer dele rei. Mas este era um conceito errado. O que eles queriam, na verdade, era uma solução para o problema imediato deles. Mas eles provavelmente não queriam a solução para o problema de seus corações. E é exatamente assim que nós estamos hoje. As pessoas querem um salvador terrestre para um reino terrestre. As pessoas querem um reino mundano. E o interessante é que a próxima história, nós não vamos lê-la toda. É uma história bastante interessante, pois ele está caminhando no mar. Eles haviam partido em seus barcos e chegou uma tempestade. Uma tormenta sacudiu as águas. E Jesus veio caminhando em cima do mar. Ele é o mestre do mar. Ele tem poder para acalmá-lo. Essa é uma história espiritual das tempestades que futuramente tomarão conta do mundo, já que as águas na Bíblia referem-se a multidões, nações e línguas. E eis aqui alguém que está acima da tempestade. Ele caminha sobre a água. E tem mais um milagre aqui. Quando Jesus disse, sou eu, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Temos mais um milagre aqui. Trata-se do transporte instantâneo. Como chegamos aqui? E Deus haverá de fazer esses milagres, a fim de nos ajudar a levar o Evangelho, seja lá onde for que seja necessário. No próximo dia, Martin, eles se encontram mais uma vez com aquela multidão que testemunhou o grande milagre. Elas foram atrás dele e ele disse, vocês vieram atrás de mim porque ficaram satisfeitos com o pão físico. E hoje, há muitas pessoas que são professos pães e peixes dentro da igreja cristã que estão nela apenas pelas vantagens temporais, mas elas não compreendem o verdadeiro significado. Então, precisamos compreender o que Jesus quer dizer aqui. Após perguntar de onde vocês vêm, etc., ele diz, ali no verso 26, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Muito interessante, não é mesmo, Martin? Então disseram a ele, que faremos para executarmos as obras de Deus? Essa é uma pergunta importante, Martin. Com certeza. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Se você acredita em Cristo, então você receberá poder para fazer as obras de Deus, pois neste caso você quererá ser transformado. E qual é a obra de Deus? É distribuir o pão às outras pessoas. E porque Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o perdido, e Ele nos incumbiu dessa missão também. Ele deu essa missão aos discípulos e aos discípulos devem dá-la a outros.
E então lhe perguntaram: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? É simplesmente incrível. No dia anterior, ele havia acabado de mostrar a eles, fisicamente, e agora eles já não entendem mais. Aqui está o X da questão, Martin. E disseram a ele: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. E agora vem a aplicação espiritual. E Jesus disse a eles: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele, não é isso, é aquele, é uma pessoa. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Evangelho é personificado. Ele está em uma pessoa. Então disseram a ele: Senhor, nos dê deste pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. São duas promessas poderosas aqui. Se você quiser enxergá-las literalmente, você ficaria desapontado, não? Pois haverá tempos em que você passará fome, haverá situações em que você terá sede. Mas esta comida espiritual e bebida espiritual é para todo sempre. Mas já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que promessa maravilhosa! Ou seja, buscai e achareis. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, todo aquele que for a Cristo com o coração arrependido, com fome e sede espirituais, serão alimentados. Serão alimentados com a pessoa e não com coisas, e serão ressuscitados no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Como funciona isso, Martin? Crer, ou seja, fé. A justificação é pela fé, mas eles não aceitaram isso. Eles queriam justificação pelas obras. E lhe perguntaram: tá, quais são as suas obras? E receberam uma resposta da qual não gostaram, porque a resposta foi: vocês têm que crer. Eles queriam ouvir algo que pudessem fazer. Exato. Só me dê as instruções que eu executo a obra. Mas eles tinham apenas que crer. Agora, é claro que este crer não significa que você não tem que obedecer a palavra, pois o próprio Jesus disse que veio fazer a vontade daquele que o enviou. Veja, se você colocar a fé na posição correta, então o resto vai se seguir. As obras vão se seguir. Exato. E o que eles fizeram depois disso foi inacreditável. Em outras palavras, a fé não nega as obras. Mas, como você disse, deve estar na sequência correta. E estas obras partem de um indivíduo, que é Cristo. Mas o que eles fizeram depois é surpreendente. Eles murmuraram. Eles não ficaram felizes com a resposta dele. E será que o mundo cristão hoje é feliz com as respostas? Não, eles estão felizes com a versão deles. Por um acaso, a maior denominação cristã no mundo hoje não classificou como anátema acreditar que a justificação de Jesus é somente pela fé? E então murmuravam deles, os judeus,
porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, pode dizer ele que desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É a terceira vez que ele faz essa promessa. 3 vezes. E os saduceus não ficaram felizes com essa afirmação, não é mesmo? Pois eles não acreditavam na ressurreição. Está escrito nos profetas que serão todos ensinados por Deus. No início, o Evangelho era administrado pelos anjos. É o que diz Paulo no livro de Hebreus. Mas agora seria ensinado pelo próprio Deus. Então, quem estava ali diante deles? Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Que promessa maravilhosa, Martin. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram? Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Aqui ele de novo se declara a Deus. Sim? Eu sou o pão. Eu sou o pão vivo. E então os judeus disputavam entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não queriam fazer aplicação espiritual. Eles pensavam tratar-se de canibalismo. E Jesus disse a eles, na verdade, vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez a promessa, Martin. Então a carne é a morte, mas o sangue é a vida, pois a vida está no sangue. Então Cristo deu o seu sangue para que nós possamos ter vida, e Ele morreu na carne para ser ressuscitado para a vida eterna. E porque nós acreditamos nele, seremos ressuscitados com Ele se estivermos dispostos a morrer para o eu. É disso que se trata. Mas o que significa este comer a carne? Ele diz ali no verso 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram? Quem comer este pão viverá para sempre. Vamos ler agora um outro verso na Bíblia para trazer isso em seu contexto correto. Vamos ler Jeremias capítulo 15, versos 16. As suas palavras foram encontradas, e eu as comi. A sua palavra foi para mim alegria e gozo em meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Muito bem. Agora, vamos voltar para o primeiro verso do Evangelho de João. Todos nós já estamos familiarizados com ele. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E aqui na minha Bíblia, na King James, palavra está em maiúsculo. No princípio era a palavra,
E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E Jeremias disse, tuas palavras foram encontradas, e eu as comi. E a tua palavra foi para mim alegria e gozo em meu coração, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Qual é o propósito de comer, Martin? Neste caso, a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue. Internalizar a palavra dele. Internalizar a palavra dele. Martin, no mundo de hoje, as pessoas têm a tendência de dependerem de experiências. Elas querem uma religião experimental. Eles têm que sentir algo bom. Elas querem se sentir bem. Mas não é só isso. Elas querem ser levadas pelo Espírito. Só que o Espírito nunca contraria a palavra de Deus. Se você considerar o catolicismo, que acredita nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, que é completamente avesso à Bíblia, uma vez que ele é baseado na experiência espiritual. Aliás, vamos refrasear isso. Uma experiência espiritualista, que pode ser conduzido por demônios. E é mesmo. Porque se você olhar para o passado, houveram situações como em 1988, houve umas pessoas que por 5 anos se comunicaram e tiveram experiências com anjos. E um dia esses anjos disseram para elas matarem umas pessoas desse grupo de estudo bíblico. Pois é. Porque elas representavam uma ameaça para esse grupo. Então você pode estar tão doutrinado por uma experiência, a ponto de até mesmo achar que matar alguém é algo bom. E a Bíblia não diz que, eventualmente, este poder chamado de Babilônia se voltará contra o povo de Deus, fazendo leis para erradicá-los? Não é exatamente a mesma coisa que ocorrerá em uma escala mundial que aconteceu aqui numa escala menor? Exatamente. E eles vão pensar, por essas experiências, que estão fazendo a vontade de Deus, que estão fazendo um favor a Deus. Vamos deixar a questão bem clara, categórica. Se você quiser comer a carne e beber o sangue, ou seja, se você quiser internalizar o caráter e a vida de Cristo em você, por onde você precisa começar? Na palavra. Na palavra? Muito bem. E a controvérsia desencadeada pela Reforma Protestante era a respeito do quê? Sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. A guerra é sempre em torno da palavra de Deus. Foi um conflito entre a carne e o sangue de Cristo, a palavra de Deus, sobre a internalização da palavra de Deus, sobre o assim diz o Senhor, em oposição às tradições e leis humanas. E também é importante reafirmar que a verdade é real, a verdadeira palavra de Deus. É por isso que nós sempre falamos disso nos episódios. As pessoas do tempo de Jesus queriam sinais e maravilhas. E Jesus disse que elas não viriam sinais, exceto pelo sinal de Jonas. Houve a morte e a ressurreição. Esse foi o sinal de Jonas. Afinal, Jonas esteve na barriga do peixe, que era símbolo de estar morto. Da mesma forma, no tempo do fim, só teremos um porto seguro, que é a palavra de Deus. Não podemos ousar confiar em nossos sentimentos e emoções. Veja, as emoções têm o seu lugar. Se elas forem um resultado das suas experiências, elas têm que estar em harmonia com a palavra. Este era o fundamento de Martinho Lutero. Se não estivesse nas Escrituras, então ele não seria convencido. E ele dizia que não é bom irmos contra a nossa consciência. Se a nossa religião for experimental, isso significa que um espírito pode nos mandar fazer coisas contrárias à palavra de Deus. E este espírito é um mentiroso. Se o mundo cristão diz que o sábado não é importante, ao mesmo tempo que a Bíblia nos diz o quão importante ele é, então o mundo cristão crê num espírito mentiroso. E isto é muito sério. Você vê agora porque o capítulo 6 é importante, porque ele nos leva de volta à palavra. Isso lembra de novo de onde a sua base deve vir.
A sua âncora tem que estar na palavra, que reflete Jesus. Sim. E o interessante, Martin, é que as pessoas que ouviram aquela mensagem não ficaram empolgadas com ela. No verso 59, lemos assim: Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam isso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada proveito. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Você viu, Martin? São as palavras de Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o Evangelho em tipo e sombras, e o Novo Testamento é o Evangelho em substância. E o resultado é o verso 66. E a partir daquele momento, muitos de seus discípulos não andaram mais com ele. Outra pergunta, Martin. Quantas pessoas no mundo de hoje, quando são confrontadas com as questões na palavra, não fazem exatamente a mesma coisa? Elas simplesmente desistem de seguir no caminho. E o problema é um caminho difícil. É algo difícil. E o problema é, eles voltam a andar na estrada que eles acreditam que é a que vai levar ao céu. Mas não vai levar, pois há apenas um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e são as palavras de Jesus que determinam o caminho da verdade e da vida. Isso é muito importante. Então, nenhum pastor, nada além da palavra de Deus, Jesus te diz o que ele espera de você. Correto? Então Jesus disse aos 12, vocês também irão embora? Respondeu-lhe então Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus respondeu a eles, não vos escolhi a vós, os 12? Um de vós é diabo? Ele falava isso de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Então, neste ponto, os discípulos responderam, não há outro caminho. Para onde iríamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não há outro caminho. É isso ou a morte? É uma escolha muito importante. E um deles era o diabo. Sendo assim, podemos esperar algumas complicações no futuro que nos aguarda. Essa é, então, a base do capítulo 6. É por isso que ela é tão importante. É por isso que, no tempo do fim, precisamos nos apoiar na palavra. Precisamos compreender a missão. Compreender Isaías 58, compreender as profecias de Daniel em relação às profecias de Apocalipse, e precisamos encontrar essas coisas na palavra, e não em uma distração humana qualquer. Tudo deve ser provado pela palavra. Nós não iremos nos aprofundar muito nos outros capítulos. Nós iremos direto para o centro da mensagem ali no capítulo 13. Mas tem algo interessante ali no capítulo 7. No verso 17, Jesus diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerás se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É uma declaração muito interessante. Se alguém quiser fazer a vontade dele, precisa conhecer a doutrina. Seria então um pré-requisito? Se quisermos compreender a doutrina de Cristo e a doutrina da salvação, não devemos compreender a doutrina? Sim, você tem que fazer a vontade qualquer um dele. que queira fazer a vontade Aí dele. sim você vai entender. Daniel compreendeu a doutrina. Foi aí que abriram-se as portas. É isso mesmo. Uma vez que você continuamente critica o sábado, se você começar a guardá-lo, você vai enxergar de uma maneira diferente. É isso que ele te promete aqui. Então faça um teste. Dê uma chance. O capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera,
que também trata-se de um capítulo bastante interessante, pois o adultério espiritual é um elemento muito prevalente entre aqueles que professam ser seguidores de Cristo, não é mesmo? Então, aqui está uma porção fascinante das Escrituras, na qual aquelas pessoas pegaram essa mulher no ato e, espiritualmente falando, mulher é símbolo de igreja. E Jesus escreve na areia. Eu acho fascinante que em nenhum outro lugar é dito que Jesus tenha escrito qualquer coisa exceto com o seu dedo. E onde que ele escreveu com seu dedo antes? Nas placas de pedra. Nas tábuas de pedra. Você consegue ver todos esses pequenos detalhes? Martin, como podem dizer que este livro não passa de um monte de imaginações humanas? De jeito nenhum. Ninguém é capaz de pensar em todas essas pequenas conexões, essas nuances. E qual foi a atitude da mulher que foi pega em adultério? Ela se arrependeu. Ela sentia remorso. É. Ela estava quieta, humilde, sabia que era culpada. E ele a perdoou. E disse, vá e não peques mais. Sabe, existe esperança nessas pequenas coisas. Eu também acho o capítulo 9 fascinante, no qual este homem, que havia nascido cego, foi curado por Jesus. Sabe, Marty, esse capítulo é fascinante. E seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Você já reparou que a gente sempre busca um culpado? Mas Jesus disse a eles, nem ele, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele faz algo fascinante. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse a ele, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Martin, isto é impressionante. De novo, como o pão que foi dado aos discípulos e então à multidão. A obra de Deus deveria ser manifestada. E daí você deve ir. Muito bem. Temos aqui uma nuance muito importante. Jesus fez uma lama e cobriu os olhos, porque o homem era cego. Agora, do ponto de vista espiritual, ele era espiritualmente cego. E isto se aplica a cada um de nós, pois todos nós somos espiritualmente cegos, de nascença, desde o nascimento. Agora, quando foi que ele fez lama em uma situação anterior? Na criação de Adão e de Adão. A Bíblia não diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e que sem ele nada do que foi feito se fez? Então, quem foi o Criador? Jesus. Ele pegou a lama? Aquela foi a criação original da humanidade. E agora, mais uma vez, ele faz uma lama e cura os olhos. Este é um símbolo da recriação. Isso mesmo, sim. Aqui está o Deus Criador, pegando a terra e, com ela, curando os olhos. Espiritualmente falando, ele estava devolvendo a visão. E então, ele o envia a um tanque chamado de Siloé, que significa enviado. Ou seja, ele era um mensageiro. E a quem ele foi enviado? Pois foi dito a ele, vá ao tanque de Siloé e lave. Então necessitamos ter nossa vista espiritual curada, sermos recriados e então lavados. Há um mini batismo aqui. É mesmo.
Precisamos ser lavados, mortos para a vida antiga e sermos ressuscitados. E então, como a mulher no capítulo anterior, vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Mesmo não tendo sido pelo pecado dele que ele ficou cego. E então ele foi enviado aos fariseus, não é? E será que por acaso eles estavam felizes de ver um homem que havia nascido cego e que agora poderia ver normalmente? Ficaram felizes com isso? Não mesmo. Eles ficaram furiosos. Totalmente furiosos. Não foi isso também feito no sábado? Sim. Esse milagre provavelmente foi realizado no sábado, pois no verso 16 é dito: então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia dissensão entre eles. Será que a mensagem com a qual as pessoas são enviadas, que está enraizada na Bíblia, acaba criando grande divisão? Sim. Quantas vidas não foram perdidas por essa mensagem? E eles não queriam acreditar. Então chamaram os pais dele. E os pais ficaram com medo e disseram, pergunte a ele mesmo. Então perguntaram mais uma vez. E eles ficaram bravos, disseram, você está tentando nos ensinar? Esse homem é um pecador? E ele respondeu, se ele é um pecador ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E eles ficaram furiosos. Então o homem respondeu a eles no verso 30. Não é uma maravilha que vocês não saibam de onde ele é, mesmo apesar de me ter aberto os olhos? Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? Será que não temos situações semelhantes hoje, Martin, em que as pessoas de repente descobrem uma verdade na Bíblia e vão ao ministro, a um pastor, perguntando, e essa doutrina aqui? O que o senhor diz a respeito? E muitos ouvem, ora, você está por acaso querendo me ensinar? Você estudou grego e hebreu? Por acaso você é um erudito? E agora você quer me ensinar, não é isso? Você não é um teólogo. Nada mudou, Martin. Nada mudou. E então é dito que eles o expulsaram. Muito bem. Vamos agora traçar um paralelo. Nos tempos em que vivemos, se você for confrontar alguém com a palavra de Deus, e essa pessoa se recusar a ouvir, se a tua cegueira for curada e agora você sai para pregar a mensagem, a probabilidade de você ser expulso por eles é muito alta. É mesmo, porque eles também rejeitaram a Jesus, então. Eles vão te rejeitar. Muito bem. Mas a questão é que eles não aceitaram a correção. Eles disseram, você nos ensina? Então Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse, crês tu no Filho de Deus? É uma pergunta interessante. Vamos revisar até aqui. Será que esse homem, até este ponto, via Jesus? Não. Não. Ele nem conhecia quem era esse homem que curou ele. Mas ele recebeu uma visão espiritual. Ele tornou-se uma testemunha de Cristo. Ele começou a testemunhar, mas então foi rejeitado. Ele poderia ter se sentido abandonado, mas Jesus o deixou assim? Não. Ele veio e encontrou ele ali mesmo. Há uma linda promessa aí, não? Quando isso acontecer com você, Jesus se aproximará e dirá, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto. É aquele que fala contigo. Jesus foi bastante direto. Em outras palavras, Martin, se você recebeu a sua visão espiritual e estiver preparado para testemunhar em nome daquilo que você recebeu,
e acabar sendo perseguido como consequência disso, será então que você verá Cristo? Sim, ele vai se revelar para você. Ele se revelará a você. Ele não diz que se você fizer a vontade de Deus, você saberá a Isso doutrina. mesmo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Se ele o adorou, Jesus é o quê? Deus. Exato. Somente Deus. Somente Deus. Como então é possível que no mundo em que vivemos as pessoas neguem a divindade de Cristo? Isso é inacreditável. É inacreditável, mas eles não querem o que Deus oferece. Eles querem o que eles querem. Essa questão de Jesus ser Deus é altamente debatida no mundo hoje, mas ela é muito clara no Evangelho de João. Ela é reiterada vez após vez após vez. Por acaso Jesus repreendeu este homem por tê-lo adorado? Não, não mesmo. Na verdade, pouco antes disso, ele disse, sou eu, você ouviu, e ele está falando com você agora. Portanto, Jesus é, no maior e mais amplo sentido, Deus. No capítulo 10, há um debate entre Jesus e o povo judeu. O verso 17 diz assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu, de mim mesmo, a dou. Eu tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Não é apenas Deus que pode fazer isso? Só pode ser Deus se ele fez Muito isso. bem. Ele então diz claramente, no verso 30, eu e meu Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez pedra para o apedrejar. E Jesus respondeu, tenho-vos mostrado muitas obras boas de meu Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? E os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Será que eles compreenderam o que Jesus disse? Sim, eles reconheceram que ele estava dizendo que ele é Deus. Ele é Deus, e eles compreenderam isso, mas rejeitaram o ensino. Isso, então, exigiria uma evidência claríssima, longe de qualquer suspeita, para que não pudessem negar. Ele disse, eu sou a ressurreição, eu dou a minha vida, eu a tomo de volta, eu e o Pai somos um. E eles ficaram furiosos, porque ele estava se fazendo Deus. E então, no capítulo 11, temos a história da ressurreição de Lázaro. Isso é uma prova irrefutável de que Jesus é Deus, porque foi Ele quem chamou Lázaro para fora do sepulcro. E o que foi que os judeus quiseram fazer a Lázaro como consequência disso? Eles quiseram matar ele também. Isso te surpreende, Martin? Não. Tão logo quanto você pratique a vontade de Deus e você reconheça que Jesus é Deus, Satanás vai querer te matar também. Então, este é um padrão que encontramos na humanidade. Encontramos este padrão de resistência à verdade. E especialmente a resistência à verdade a respeito de Jesus. Você pode pegar todas as religiões do mundo. O catolicismo nega a expiação. O Islã nega a expiação, os judeus negam a expiação, e as demais religiões nem sequer precisam de uma expiação. Assim, no fim das contas, a grande questão é a divindade de Jesus. Exatamente. E sempre foi assim. Até o grande conflito começou dessa maneira no céu. Esta foi a última grande prova que Jesus deu de seu poder e divindade. E a lição está aí, para todos estudarem.
E agora chegamos na parte em que Jesus está prestes a deixar este mundo. E ele tem uma última mensagem de instrução aos seus discípulos. Uma mensagem muito importante, somente para os ouvidos deles. E começa com a história da última ceia, sobre a qual lemos no capítulo 13. E então Judas vai embora. Aí no capítulo 14 até o 17, temos a instrução final, que nós hoje precisamos internalizar. Precisamos comer dessa carne e beber deste sangue para permanecermos firmes nos dias que virão. Mas esta importante questão discutiremos em nosso próximo programa. Sim, nós vamos ter que fazer isso, porque vai tomar um bom tempo. Isso é muito importante. Sim. Isso tem que ver com isso que nós estamos passando exatamente agora. Essa mensagem é para nós, tanto quanto ela foi para os discípulos. Portanto, vamos encerrar com uma oração. Querido Pai, Tu nos deste a palavra da vida e nos ordenou internalizá-la, comer a carne e beber o sangue. E, Senhor, se fizermos a Tua vontade, conheceremos a doutrina. Também oramos que cure os nossos olhos com lama e assim recrie a nossa visão espiritual, que é cega desde o nosso nascimento. Te agradecemos porque és a ressurreição e a vida. E por ser quem Tu alegas ser, o Senhor é digno que nós o adoremos. Guarda-nos em nossos caminhos e esteja conosco até nos reunirmos mais uma vez para falarmos do Teu grande plano da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.